Olha, na semana passada a gente começou a exibir NBA 70, uma série de reportagens sobre a história galáctica da Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, né? E naquele primeiro episódio, a gente falou do início de tudo na década de 40 e também dos primeiros ídolos. Mas também teve um momento difícil, com perda de popularidade, de interesse. Foi aí que quando nos anos 80 e 90 surgiram os grandes mágicos. No episódio de hoje a gente vai ver da rivalidade entre Larry Bird e Magic Johnson a Michael Jordan. Para muitos, o melhor de todos os tempos. Quantas crianças já não fizeram isso? Uma parede, um lápis e a ansiedade por centímetros a mais. Nos anos de 1970, um garoto americano estava especialmente preocupado com a altura. Era baixinho, coitado. Por isso, foi barrado no time da escola. O nome dele? Michael Jeffrey Jordan. Enquanto o menino vivia o dilema do crescimento, dois caras mais velhos já eram grandes no basquete universitário. Um negro cheio de habilidade, um branco cheio de precisão. Irving até pensou, quando pequeno, ser comentarista de basquete. Larry, acredite, ainda bem jovem, chegou a largar a quadra, virou gari. Mas a vocação dos dois não era vassoura nem microfone, era com bola na mão. Sempre juntos, em lados opostos, se enfrentaram na final de basquete universitário mais assistida de todos os tempos. Aquela rivalidade chegou à NBA. Larry Bird no Boston Celtics, Irving Magic Johnson no Los Angeles Lakers. Magic, gênio precoce. Aos 20 anos, não só ganhou o campeonato de estreia, mas se tornou o primeiro novato a conquistar o prêmio de melhor jogador das finais. Ver Magic em quadra era inacreditável. Eu nunca vi ninguém jogando como ele. Foi assim da escola, pro universitário, pra NBA. Sempre uma atração. Sempre o cara que todo mundo ia assistir. Um armador de 2,4 metros, Magic era um ET naqueles tempos. Como alguém daquela altura tinha a leveza, a graciosidade que Magic tinha. Armador de mãos mágicas, do drible, do passe. Olha para um lado, toca para o outro. Só presenteando os companheiros na boca da cesta. Como o pivô Kareem Abdul-Jabbar, maior pontuador da história da liga. Magic, mais do que uma máquina, transformou o Lakers em um espetáculo, em um show. É o que o dono do Lakers queria. Fazer o time ser divertido, reunir astros do cinema ali, na beira da quadra, e se tornar o maior espetáculo de Los Angeles. Afinal, estamos falando de Hollywood. Hello, Brazil. Welcome to Hollywood. Só que um velho conhecido, ao mesmo tempo, fazia igual no Boston Celtics. Larry Bird, para mim, foi uma lenda. Representa o Celtics com valor e bravura. Larry Bird, o jogador completo. Passe. Over his head to McHale. Defesa. Arremesso. Ele é o mais completo jogador dos Celtics da história, um dos maiores de todos os tempos do basquete. Quando pensamos em Boston Celtics, o nome que vem à mente é o do Larry Bird. Larry Bird não pulava, não corria e jogava melhor que todo mundo, cara. Um fenômeno. Quem gostou mesmo foi a NBA. O duelo Magic Bird reacendeu a paixão pelo basquete. Era como assistir a Pelé contra Messi, um contra o outro, o tempo todo. One-on-one, every time. O público voltou para os ginásios, para frente da TV.
foi muito intenso. Os torcedores do Celtics e do Lakers não se gostavam. A rivalidade deles trouxe uma nova vida para a NBA, porque chamou atenção ao redor do mundo. Ano sim, ano também, lá estavam os dois na final. Aqueles dois times disputaram 10 anos sempre eles. Quando não era um, era o outro, quando não era o outro, era um. E aquilo criou uma rivalidade muito positiva. Eles dominavam o jogo. Na década de 80, nenhuma final de NBA foi disputada sem que Magic ou Bird estivessem em quadra. Larry Bird conquistou 3 campeonatos, Magic Johnson 5. Mas essa rivalidade histórica já estava abrindo passagem para uma ou outra, por conta do que o jovem estava fazendo a 2.700 quilômetros de Los Angeles. Aqui do outro lado do país, na fria cidade de Chicago. Esse cara tinha 21 anos e surgiu voando sobre os adversários. Magic Johnson ganharia um outro adversário genial. Superaria, inclusive, os 5 títulos que ele conquistou. Michael Jordan foi 6 vezes campeão da liga. Não perdeu nenhuma final sequer. Para muitos, o maior da história. Minha opinião, Michael Jordan. Michael é o melhor de todos os tempos. Todos amamos Michael Jordan. Ninguém chega perto de Jordan. Ninguém. No one. Pois é, aquele menino baixinho cresceu, aceito no time do colégio, brilhou na universidade. Talento acima da média que escancarou as portas da NBA. Michael Jordan encantou Chicago desde os primeiros minutos em quadra. E ainda é símbolo da cidade quase 20 anos depois de ter deixado o clube. Em ginásios, lojas, restaurantes, museus. Jordan é um ícone de muitas gerações. O melhor, o maior e o mais forte. O mais preciso ao traçar o caminho da bola até os pontos. O mais elástico a se lançar do chão em direção à cesta. Ele é um mito do esporte, né? Ele ficou conhecido pela enterrada. Acho que você fala de basquete, todo mundo já pensa nele, Michael Jordan. Jordan não inventou a enterrada, mas patenteou muitas maneiras de fazê-la. Homem que voava com a língua para fora. Contra este senhor, protagonizou uma das mais espetaculares disputas de enterrada da história. Enfrentar um cara desses, amigo, era de tirar o fôlego. É realmente difícil colocar em palavras o quão especial que era. Como Dominique Wilkins pode esquecer? Só que o talento fora de série não era acompanhado de troféus. O Chicago era um time de um homem só e enfrentava rivais consolidados. Os Bulls paravam numa barreira chamada Detroit Pistons, os bad boys da NBA. Lambier, Rodman, Isaiah Thomas, John Sally, Joey Dammers, e esses caras sempre superavam os Bulls. Isso até a temporada que começou em 1990. Foi uma grande época. O time certo na hora certa. Foi especial jogar com aquela geração do início dos anos 90. Horace Grant se somou aos talentos de Scott Pippen e Michael Jordan. E aí, o Chicago superou pela primeira vez o Detroit Pistons no mata-mata. Chegou à final da NBA. Contra o Lakers e Magic Johnson. Era o ano da passagem de bastão. A NBA começava uma nova dinastia de um time e de um astro.
Eles já tinham perdido tanto antes e finalmente foram campeões. Foi algo grandioso para Chicago. Pelos anos seguintes, os torcedores de Chicago foram os mais felizes da NBA. Cresci em Chicago, vendo Jordan e Scott Pippen de perto. Eu fui a criança mais sortuda do mundo. Foram 6 finais e 6 títulos. Chicago Bulls. Eu não enxergo um outro time dominante como aquele Chicago Bulls, nessa geração que está vindo. Ninguém vai chegar perto do que foi aquele time dos anos 90 do Chicago Bulls. Jordan foi eleito o melhor jogador em todas essas finais. Algumas partidas são lembradas até hoje por quem viu Jordan em ação. Nas finais do 5º título contra o Utah Jazz, Jordan ficou doente. Mesmo esgotado, ele foi para a quadra. Com 40 graus de febre, 38 pontos. O corpo pedia descanso, mas a mente de Jordan não escutava isso. E ele seguiu lutando até a vitória. E esse foi o melhor jogo que Jordan já fez. Jordan foi decisivo até o último lance da última conquista. Novamente contra o Utah Jazz. A 40 segundos do fim, o Chicago estava perdendo por 3 pontos. Jordan marcou 2. Depois roubou a bola para o último ato. Era como se, naquele lance, ele quisesse se resumir. Aguardou o tempo exato para deixar o marcador no chão com um drible. E subiu para o arremesso certeiro. Da vitória, do título, o último arremesso dele com a camisa do Chicago Bulls. E no meio disso tudo, ainda teve uma Olimpíada. Como se isso fosse um detalhe. Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan jogando junto. O assédio dos jornalistas e dos próprios atletas de outros países. Assistir ao time dos sonhos é como ver Baryshnikov dançar dentro de um quadro de Picasso. Em 92 eu vi o melhor time que eu já vi jogar na vida junto na Olimpíada de Barcelona, que era o Dream Team americano. Só havia uma maneira de dar um título a tantos craques de tantas rivalidades do basquete americano: juntá-los. Bird, Magic, Jordan e mais outros 9 craques no mesmo lado. Ali estava o maior time da história. Ali estavam quase todos. 90% dos grandes jogadores dos Estados Unidos estavam naquela seleção ali. E eu tive a honra e o prazer de jogar contra eles. Inesquecível para quem jogou contra, privilégio para quem fez parte daquilo. Jogar no Dream Team foi uma experiência incrível. Nossos treinos eram muito mais difíceis do que qualquer coisa que fizemos na Olimpíada. O time dos sonhos consolidou a popularização do basquete no planeta. Michael Jordan virou um rosto mundial. Foi parar no cinema, nas propagandas, na prateleira. Mesmo há anos aposentado, ainda segue faturando. A marca Michael Jordan não envelhece. Heard all those new kids from downtown. They won't leave you alone. Fresh face meet the pressure. Fresh face alone. Oh kid, you don't get it yet. Nem com esse visual malandro, correntinha pra fora, palitinho na boca, ele tava botando medo nos adversários. LeBron é bom jogador, mas é um cara comum pra mim. Então dá uma olhada nessas carinhas indefesas durante o jogo. É porque comum o LeBron não é não. Ainda mais quando ele vai com tudo pra quadra, olha lá. O Cleveland passou por cima do Celtics nos 2 jogos da final do leste. Foram jogados lá em Boston. Na segunda vitória, o LeBron fez de tudo. Tá comigo, tá com ele, opa, tá comigo, tá na sexta. E esse toco humilhante no Bradley. Inspirou o J.R. Smith também a fazer essa cesta absurda no fim do primeiro tempo. Já eram 41 pontos de diferença no intervalo. É isso aí. E o LeBron fez 30 pontos durante o jogo.
Imagina o vestiário do Cleveland. É isso aí, ó. Só festa. Agora o time joga em casa para fechar a série e ir para a grande final da NBA. O adversário vai sair da final do Oeste, em que o Golden State lidera a disputa sobre o San Antonio. Acho que não vai ter jeito, deve ser Golden State contra Cleveland pelo 3º ano seguido, hein? Mas não importa, qual for a decisão, você fã de basquete tem uma grande notícia, ó. A Globo vai exibir os compactos dos jogos em que o título estiver em jogo. Por exemplo, tá 3-0, vai decidir, a Globo vai mostrar. No jogo do título, quando puder ser campeão, tem um compacto aqui na Globo, mas relaxa, fica tranquilo, as finais começam em junho. E olha só, semana que vem tem o último episódio do NBA 70. LeBron James e Steph Curry, a rivalidade do momento.